estamos de volta com o Manhã da Piedade. Eu queria falar com você sobre esse símbolo que está aparecendo aí na sua tela. Esse símbolo ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas, tantas famílias aqui na nossa arquidiocese. Conheça mais sobre esses trabalhos e, se puder, contribua. A sua ajuda é extremamente importante e ela tem mudado a vida de muitas pessoas aqui na nossa arquidiocese. E agora chegou a hora do YouCat. Nesse quadro, conhecemos um pouco mais da nossa igreja e daquilo que é colocado como um norte, para que possamos buscar e seguir na caminhada espiritual. Vamos conferir? E hoje quem participa com a gente do YouCat é o nosso querido Padre Wellington Santos. Padre Wellington, bom dia, que prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos que nos acompanham em casa. Uma alegria imensa te reencontrar, Vanessa. Tempo que eu não te vejo. É verdade, já tem um tempinho, né? Já, mas uma alegria a gente estar junto e para falar de um tema que eu acho fundamental para a nossa vida cristã. Muito bem escolhido para o dia de hoje. Com certeza é um tema que faz tanta diferença na nossa vida enquanto cristãos e eu acho que levantou-se ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente tem vivenciado, né? O tema de hoje é como os cristãos agem de maneira socialmente responsável, porque nós cristãos temos uma responsabilidade social muito grande. E aí eu já queria começar a nossa conversa com o senhor explicando um pouquinho mais sobre a doutrina social da igreja e como que é, né, essa doutrina social e por que a Igreja Católica ela tem uma doutrina própria. Então, Vanessa, esse tema, né, da doutrina social da Igreja, de fato, é muito importante. Você tocou nesse assunto sobre a pandemia, porque nós cristãos, nós estamos inseridos dentro do mundo. Nós somos, né, seres para poder estar relacionando em sociedade. Não tem como um cristão viver isolado, somente pensando assim, do que a inclinação das pessoas costumam querer, que é só a parte mística, que é só a parte da oração, que é a parte dos sacramentos. Nós somos cristãos que nos alimentamos neste espaço de espiritualidade para termos uma ação concreta no mundo, para agirmos em busca de justiça, de paz, né, de criar um ambiente de fraternidade, solidariedade em todo o meio humano. Aí, veja, a igreja ela tem uma doutrina social própria. Né? A gente tem uma doutrina social, inclusive, né, nesse sistema do YouCat, tem o que a gente chama de DoCat, que vai falar sobre a doutrina social da igreja, né, de forma mais fácil, com uma linguagem muito mais acessível, para que a gente possa entender. É de pensar assim, olha, na nossa história, na história humana, né, os cristãos eles ficaram dormindo em muitos períodos. É como naquela passagem que Jesus está lá no Horto das Oliveiras, chorando, né, sangue até a dor de morte, e os discípulos estavam dormindo. Veja bem, a igreja ela dormiu, né, em períodos de guerra, da escravidão, da própria perseguição na Idade Média, por exemplo, às bruxas. Então, vários momentos em que a igreja ela dormiu. E agora, né, especialmente neste tempo, depois do Papa Leão XIII, quando ele vai promulgar Rerum Novarum, que começa com isso a estruturação da doutrina social da igreja, nós vamos ser chamados a despertar, né, deste sono que não nos deixa perceber a dor, né, o sofrimento que passam as pessoas junto de nós. Nem é gente que está tão distante, é gente que está aí do nosso lado. Então, a doutrina social da igreja é só para nos lembrar que o cristão ele tem um compromisso social de fazer com que o evangelho ressoe pelo seu testemunho, especialmente na solidariedade aos irmãos mais pobres.
E o Papa Francisco, ele tem um discurso muito assertivo em relação a essa questão social mesmo, que engloba várias questões, né? Eu escutei uma frase de Dom Vicente uma vez falando que não existe uma crise ambiental, uma crise social, uma crise econômica e uma crise política. Existe uma crise em tudo, porque tudo está interligado, né? Então, o ser humano, enquanto um ser social, ele tem que estar atento a essas questões e nós cristãos devemos estar atento a essas questões também por ser a casa comum, por ser o bem ao próximo, né? Seguir o mandamento de amar ao outro como nós nos amamos. Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões, né, Padre Wellington? Sim, tomar ciência desse papel que a gente tem. Aí, quando você vai falando, lembrando de Dom Vicente, e a gente tem na Arquidiocese iniciativas, assim, olha, iluminadoras para olhar essas realidades. Nós temos uma comissão de Justiça e Paz ligada ao Vicariato, né, para a Ação Social, Política e Ambiental, que é o VEASPA. Temos, né, dentro do Vicariato um conselho para poder cuidar das questões ambientais. Como você vai dizendo, são várias realidades que tudo conflui na crise própria da humanidade, né? E a gente precisa, como cristão, apontar rumos. Vai dizer, né, o Papa Bento XVI, que a caridade ela é o veio principal da doutrina social da Igreja. Então, a gente tem que ter essa experiência da caridade, da vivência do amor fraterno, enquanto irmãos, para olhar uns aos outros e entender que a gente só é feliz quando a gente consegue fazer isso juntos. Né? Não tem como a gente ser cristão feliz sozinho. A gente o é em comunidade. Exatamente, a maninha que sempre fala, né, que quando Deus pede pra gente ir, Jesus pede pra gente ir, Ele pede pra gente ir em dupla, não é sozinho. Então a gente tem que realmente levar, né, ir ao encontro e levar cada vez mais pessoas junto com a gente. E o senhor tocou num assunto importante, num termo importante, que é a questão dos mais necessitados. Eles têm uma importância, um significado muito grande para os cristãos, né? Tem a realidade de, assim, dos mais necessitados, vamos dar um nome, que são os pobres. Sim. Eles sempre têm uma importância muito grande, tanto que na nossa igreja, motivado pelo Papa Francisco, em novembro a gente celebra, a gente vive, né, o Dia do Pobre, em que a gente para poder olhar e a gente pensar assim, a gente um ano inteiro a gente tem que ter ação para poder mitigar essa questão. Tem muita gente pobre, né? E agora com a crise vista dessa pandemia, né, a pobreza tem alcançado aí famílias próximas de nós que nem imaginávamos que isso estava batendo na nossa porta. E próprio Cristo, né, vai dizer lá em Mateus, no capítulo 25, né, quando vai falar daquela parábola do juízo universal para separar ovelhas de cordeiros, e quando separa aqueles que não fizeram, né, ou que são os malditos do Pai, como vai ser dito no Evangelho. Ele vai falar, pegando aqui a citação bíblica, pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber, eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então Jesus dá essa tônica, né, daqueles que são os mais necessitados, mais sofridos, os pobres, que precisam dessa ação. Então, para a gente ser benditos do Pai, né, benditos de Deus, a gente tem que ir ao encontro dessas pessoas. É ali onde está Jesus, naquele que passa fome, naquele que está com sede, naquele que está nu, naquele que está preso, ser sinal, né, dessa presença de Deus. Padre Wellington, por que não existe um direito absoluto à propriedade privada? Então, esse tema é bem polêmico, ainda mais nesse momento de polarizações políticas. Mas aqui no YouCat, o meu fica todo marcado, tem uma informação importante para a gente poder entender, olha, Deus é criador, Deus cria, Deus criou, né, todo este planeta como uma casa comum. Aí, quando vai falar assim do direito absoluto, é quando as pessoas passam a entender a propriedade como sua sem uma função social. Não existe essa realidade. O direito ele é relativo, no sentido de nos ajudar a entender que assim, eu tenho a propriedade, eu vou promover para que colaborar com a criação. Né? Por exemplo, eu tenho uma propriedade, eu vou fazer com que ela colabore com a criação de Deus e vou ter uma ação social. Né? Aquilo que a gente tem é para a realidade social, pensar, né, na sociedade.
Nós estamos longe de atender assim, né, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, o que nos diz assim, os princípios humanos, que é com relação ao cuidado, Uhum, porque existe em realidade pessoas que possuem muito e muita gente que não possui nada. uhum. É aí que entra essa reflexão. Não é, né, para a gente levar para os extremismos, né, de comunismo e etc. É só para a gente poder entender, Deus cria para todos. Né? Então a gente parar e perceber quão triste é a gente passar, né, numa via qualquer e ver pessoas que estão jogadas na rua porque não tem onde viver. Então é um direito da pessoa, né, um direito de todo ser humano. O meu direito não é mais importante do que o dessa pessoa. Aí a empatia, né, a fraternidade que Jesus pede que a gente viva. Se colocar sempre no lugar do outro, né? Tentar sentir ou pelo menos imaginar a dor do outro, o que ele está passando. E aí eu acho que a gente consegue chegar nesse ponto em comum de realmente ter a iniciativa de abraçar, acolher e ajudar. Padre Wellington, qual deve ser a atitude de um cristão à propriedade alheia? Então, essa eu vou até tomar a própria reflexão que está aqui no YouCat, porque ela é pequenininha, então não vai tomar Sim, muito sim. nosso tempo, que vai dizer assim, olha, um cristão ele deve aprender a distinguir as ambições razoáveis dos desejos insensatos e injustos, adquirindo uma atitude interior de respeito pelos bens alheios, porque às vezes as pessoas tomadas de ambição acham que pode chegar e tomar um Uhum. bem, uma propriedade. Então a gente tem que evitar isso. Eu até falo assim, olha, do desejo voraz, aí vai resultar uma série de males. A avareza, o roubo, o Uhum. furto, a fraude, a violência, a injustiça, a inveja, a ânsia desmedida pela posse da riqueza alheia. Então, quando a gente perde esse princípio, essa referência da propriedade alheia, aquilo que é do outro, eu vou entrar nesse caminho tortuoso. Aí a gente vai vendo isso em várias instâncias. Olha o nível de corrupção que é o nosso Brasil. Quando a Uhum. pessoa passa para poder pegar assim, olha, essa propriedade vai me pertencer, esse desejo de riqueza. Isso é algo que a gente evitar enquanto cristãos para a gente ter uma vida correta, agir de maneira socialmente responsável. Que é extremamente importante, a gente precisa ter essa conscientização. E a quem Jesus promete o reino de Deus? Então, essa promessa do reino de Deus é para todos aqueles que têm boa vontade, aqueles que se colocam dentro desta perspectiva de escuta da palavra de Deus, se coloca numa perspectiva de uma ação concreta, porque o amor que a gente experimenta de Deus não é algo que nos isola ou que nos cristaliza, é a experiência que nos leva a transformar o mundo. Uhum. Né? O amor é capaz de transformar o mundo. Então, o reino é reservado a estas pessoas. E Jesus promete especialmente para os pequeninos. Olha o sermão das bem-aventuranças. Né? O reino de Deus vai ser possuído para aqueles que são mansos de coração, para aqueles que são aflitos. Então, é bonito a gente ver como Jesus vai apontando. O reino de Deus não é uma posse exclusiva para quem tem dinheiro, para quem tem posse, para quem está aí preso nesse Uhum. mercado que a gente vive. O reino de Deus é para aquele que tem um coração bom, manso, para aquele que tem um coração humilde, como o coração de Jesus, né? Para poder olhar a realidade que está, né, no entorno e ter uma ação concreta. E olha que é tão bonito, Vanessa, a gente olhar assim as nossas comunidades, que tem pessoas que têm uma presença social Uhum. fantástica. Quisera Deus que nós todos cristãos tivéssemos uma presença social nos lugares onde nós estamos, que a gente certamente transformaria, né, a nossa sociedade. Com certeza que as pessoas possam realmente ter essa conscientização e que esse espírito seja despertado em cada um dos cristãos, para que a gente possa realmente promover uma igualdade, que a gente possa promover esse amor fraterno, se colocando no lugar do outro e entendendo, enxergando aquilo que ele passa e as suas necessidades, para assim podermos agir e ajudá-lo. Padre Wellington, é sempre bom falar com o senhor, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, uma alegria imensa a gente estar aqui nessa manhã. Que Deus abençoe e guarda cada um, te abençoe, abençoe a toda a equipe e as pessoas que nos acompanham. É bom ter um retorno, feedback, né? Sim. Sempre, toda semana, escuto de muitas pessoas que nos acompanham. Que Deus abençoe a cada um.
Muito, muito obrigada. Uma excelente quinta-feira para o senhor. Um restinho de fim de semana também muito, muito agradável, sempre nas bênçãos de Deus. Muito obrigada, viu? Um abraço. E a gente vai para um rápido intervalo, mas ó, é rapidinho, muito rápido. Não sai daí não que já já o Manhã da Piedade volta para você.